A gente começa o programa de hoje falando do mofo branco da soja. Este fungo pode afetar toda a lavoura e causar perdas drásticas na produção. E os cuidados começam desde já, antes mesmo do plantio. Ela é uma das principais e mais destrutivas doenças da soja. O mofo branco é causado pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum e, segundo pesquisas da Sociedade Nacional de Agricultura, atinge até 9% de todas as áreas de produção agrícola no Brasil. Atualmente essa doença ela é comum nas regiões de Planalto, regiões onde tem noites mais amenas, temperaturas noturnas amenas, próximas de 21 graus centígrados, 18 graus, o que é muito comum praticamente nas nossas regiões em épocas de dezembro, janeiro e fevereiro. E tem que ter uma relação também com chuva. Nós sabemos que o estado de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, em algumas situações, ele sofre com estresse hídrico. Mas sempre que durante o florescimento da soja nós tivermos em torno de 1 a 2 dias com períodos de molhamento, com chuva contínua, é propício para que ocorra essa praticamente infecção que nós chamamos do fungo. O que piora a situação é que este é um fungo polífago, pois ataca diversos tipos de plantas, sendo descritas mais de 400 espécies hospedeiras. A doença tem início a partir das estruturas de resistência do fungo presentes no solo, denominadas escleródios, que ao germinarem originam os apotécios, que contêm os agentes responsáveis pela infecção, os ascósporos, que ao serem liberados podem se depositar sobre as plantas e iniciarem a infecção. O sintoma secundário inicia com um amarelecimento e uma murcha da planta, e o sintoma diferencial ele é feito observando a haste da planta e as vagens, que vai ter o crescimento do micélio do fungo de coloração branca. Por isso que essa doença também é denominada de mofo branco ou podridão branca. Isso faz com que a sintomatologia a nível de campo seja feita com uma certa facilidade. O fungo pode atingir uma determinada planta, círculos ou até uma lavoura inteira. Depende da forma de contaminação. Se você tem uma fonte de inóculo oriunda da semente, você pode ter praticamente uma planta ou grupo de plantas. Se você tem a fonte de inóculo oriunda dessa estrutura que permanece no solo, você também pode ter grupos de plantas. E aí a dispersão deste fungo vai ocorrer com o vento praticamente em toda a lavoura. Mas mesmo assim nós não temos assim praticamente epidemias de área toda da lavoura, porque as lavouras têm que ter um certo cultivo seguido de soja sobre soja sobre soja. Em regiões onde isso ocorre, 4, 5 anos de cultivo de soja é mais comum. Eu acredito que é a região mais aqui do Vale de Ituporanga, esse cultivo de soja, por ser repetido em áreas onde às vezes se tem cultivo de milho, ou de sorgo, ou de milheto, no verão não tem uma incidência ainda tão agravante do mofo branco. E como este é um fungo que fica no solo, a dica é esta mesmo: fazer a rotação de culturas. É muito difícil. Geneticamente nós não possuímos cultivares resistentes hoje no mercado disponíveis para a reação do controle, por exemplo, da infecção do patógeno. Então tudo é baseado praticamente na prevenção. Sanidade de sementes, um tratamento de sementes, rotação de culturas, ou seja, semear a soja onde você tinha um milho, um milheto, um sorgo, uma pipoca no ano anterior. Cultivo da soja, de preferência em sucessão a pastagens no inverno, como as aveias ou as azevens. Manter uma população de soja não muito alta também é uma dica do professor. Tudo isso evita o microclima que o fungo precisa para se multiplicar. E para quem já está comprando as sementes, a dica é ficar de olho na qualidade. E se tiver dúvida, mandar para análise. Ele tem que fazer um teste de sanidade, mandar para um laboratório, mas ser específico. Eu quero saber se a minha semente está infectada com Sclerotinia sclerotiorum ou com Sclerotinia. Porque, de um modo geral, as análises feitas nos laboratórios de sementes não detectam esse fungo. Você precisa de uma análise específica. O teste padrão a nível nacional, ele praticamente não detecta esse micro-organismo. Então, você tem que direcionar essa análise. Se ainda assim o produtor tiver problemas com o mofo branco, a medida paliativa é o uso de fungicidas. Mas a orientação é sempre prevenir. Essa doença, dependendo da cultivar, você pode ter redução de produtividade de 24%, assim, isso já é quantificado em campos de cima da serra no estado do Rio Grande do Sul. E isso é um dano bem significativo se nós pensarmos hoje no preço de uma saca de soja. Se você perder 24%, 25% de produção, praticamente você vai quase o lucro, né, do produtor ou a produtividade.